Bom dia, turminha! Mais um Revisando. E hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. A concordância verbal é um dos importantes assuntos relacionados à gramática. A concordância verbal representa mais um daqueles tantos assuntos que a gramática nos revela e sobre os quais precisamos ter conhecimento, de modo a expressá-los corretamente. Sempre que necessário for, prestem atenção para que a gente consiga fazer as concordâncias verbais certinhas nos nossos textos, no nosso dia a dia. Então, dessa forma, para que você não pense que esse assunto é muito complicado, saiba que se trata apenas da concordância em pessoa, que é eu, tu, ele, e número, que é o singular ou plural, entre o verbo e seu respectivo sujeito. É simples, observe os exemplos. Eu gosto de chocolate. Nós adoramos passear. Pedro é um excelente amigo. Percebeu que o que antes dizemos se tornou uma verdade por meio desses exemplos? Ou seja, a pessoa gramatical eu, que está no singular, e o verbo no singular, gosto. No outro exemplo, a pessoa gramatical está no plural, que é o nós. Então, o verbo está no plural, adoramos. Mas, como você sabe, esses conhecimentos que adquirimos com a gramática e que fazem parte da língua que falamos, são, às vezes, constituídos de algumas regrinhas e algumas exceções, claro. Sendo assim, podemos dizer que os exemplos acima representam uma ideia básica, mas que existem casos que chamamos de específicos. Vamos aprender então? Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: a multidão aplaudiu a apresentação dos artistas. Em casos em que o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo permanece na terceira pessoa do singular ou na terceira do plural. Exemplo: Vossa Excelência chegou atrasado. Vossas senhorias aceitam o convite? Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o elemento que aparece antes desse pronome. Foi ele que trouxe o presente. Nos casos em que o sujeito é representado pelo pronome quem, o verbo tanto pode permanecer na terceira pessoa do singular, quanto concordar com o termo que antecede esse pronome. Foi eu quem venceu a competição, ou fui eu quem venci as competições. Até agora, aprendemos os casos relacionados ao sujeito simples, ou seja, aquele que possui apenas um núcleo. A partir de agora, iremos conhecer os casos relacionados ao sujeito composto. Vamos ver? Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, nosso amiguinho o verbo, né, que nós já estudamos tanto sobre ele, já fizemos vários revisandos sobre o verbo, fica sempre no plural. Exemplo: Beatriz e Júlia, nós temos aí dois núcleos do sujeito, foram ao cinema. Quando o contrário acontece, ou seja, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, esse verbo deve concordar com o elemento que se encontra mais próximo a ele, ou deve permanecer no plural. Que é o que acontece às vezes, o sujeito ele fica invertido, fica depois do verbo. Lembra que tem a ordem, né, normal, que o sujeito, depois o predicado, mas algumas frases vem o predicado primeiro e depois o sujeito. Fiquem atentos. Foram ao cinema Júlia e Beatriz. Aqui está no plural. Mas também pode ficar no singular, concordando com o primeiro elemento aí do sujeito. Foi ao cinema Júlia e Beatriz. Então tem as duas opções. Nos casos em que o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Nesse caso, devemos estar atentos a dois casos principais. Caso haja a primeira pessoa, que é o eu e o nós, ela deverá prevalecer sobre todas as outras. Eu, tu e ele faremos um gostoso lanche.
Quando houver a segunda pessoa, que é o tu e o vós, o verbo pode permanecer na segunda ou na terceira pessoa do plural. Tu e ele sois meus amigos. Ou tu e ele são meus amigos. Então, temos as duas opções neste caso da segunda pessoa do discurso. Ok? Beijinhos e até o próximo Revisando!